Bom, pessoal, vamos aí para nossa análise aí do Bitcoin, atualização, para ver como é que é no mercado. Teve grande correção, o pessoal tá aí apavorado, assustado, né? Mas se a gente for ver o tempo gráfico do Bitcoin aqui no mensal, deixa eu dar uma ideia para vocês aqui, tudo segue permanente, tranquilo, normal, né? Vai ficar desesperado quem entrou aqui em cima, né? Claro, independente de ser no Bitcoin ou outros ativos, né? Que os outros ativos eles têm uma correlação com o Bitcoin devido à dominância do mercado e acaba que se o Bitcoin tiver em um determinado topo e cair, os outros ativos caem mais ainda, né? Porque o Bitcoin é o carro-chefe, né? O primeiro ativo, então ele acaba tendo essa dominância, tá? Mas a gente vê que aqui teve uma sequência de 7 meses aqui, ó, só de alta, corrigiu um candle só, subiu novamente, está corrigindo aqui, ó, tudo muito tranquilo nesse momento. Então eu acredito que no caso do tempo gráfico diário, aquele ano mensal, a gente estava com uma linha de tendência aqui, essa linha estava servindo como suporte, ela perdeu o suporte, tá? Tudo indicava que seria uma alta, perdeu o suporte. Deixa eu formá-la aqui novamente, essa linha vinha aqui, essa linha vinha aqui, deixa eu ampliar um pouco mais aqui. Marca mais ou menos aqui, gente, porque tem essa análise aí no vídeo anterior, tá? E essa linha vinha aqui nessa região, tá? E perdeu. Na verdade, eu considero perda mesmo, gente, a partir do momento que virar um candle abaixo dessa linha. Mas como as bandas de Bollinger já estão indicando que uma possível continuação de queda, eu vou considerar já de momento que perdeu. E o RSI ainda não alcançou aqui essa linha aqui, tem que ficar abaixo dessa linha trastejada, abaixo de 30, tá? Agora está em 40 e 95, para que possa o RSI estar alcançando o extremo, né? Porque sempre que alcança o extremo no diário, abaixo de 30, está indicando a possível formação de um novo fundo, tá? No gráfico mensal, tempo gráfico mensal. E isso é muito importante porque ele não ele estabeleceu um novo fundo nesse gráfico mensal nessa região. Isso vai ser muito bom para o Bitcoin, porque o último fundo foi estabelecido muito mais abaixo, tá? Então acredito que ele ainda deva cair um pouco mais aqui, para ficar no extremo aqui no RSI, essa linha que chegar aqui abaixo, tá? E tá estabelecendo aí um novo fundo. Não acredito que vai cair muito mais que isso. Ah, Mike, mas é possível? Sim, é possível cair mais do que isso. Mas então, como que funciona o mercado? Nesse caso, a análise deu errado, tudo indicava que ia subir e o mercado caiu. Aí que a pessoa utiliza o stop. Por isso que muita gente fala que o stop é nosso amigo no caso. Supostamente, a pessoa que entrou teria entrado, gente, nesse fundo aqui, ó, tá? Nesse candle vermelho aqui, ó. A pessoa teria entrado aqui, tá? Então, a pessoa, deixa eu ver aqui, nós temos tempo gráfico diário, sempre entra no fundo, gente. A pessoa sempre entra no fundo. A última entrada da pessoa, do pessoal ontem foi aqui. Deixa eu botar uma seta aqui para ficar melhor, né? Foi mais ou menos aqui nessa região. Deixa eu colocar aqui um raio horizontal para marcar o preço. A pessoa sempre procura entrar no fundo. Então, ontem, supostamente muita gente entrou aqui, ó, bem pertinho do fundo, tá? Nessa região de 65, 236, 65, 300, tá? Só para dar uma ideia que é o fundo dessa linha aqui. Geralmente a pessoa tenta entrar no fundo. E onde seria, Mike, o meu stop, o meu suporte? O seu suporte seria no último fundo, aqui nessa região, ó, no último fundo da vela do tempo gráfico diário, tá? Então, o seu suporte estaria, vou mudar de cor ali, nessa região aqui, ó, muito pouco abaixo, vou botar uma cor vermelha aqui, do ponto de entrada. Olha que interessante, muito pouco abaixo do ponto de entrada do seu suporte, né? Porque se perder a linha, basicamente, o Bitcoin ia continuar a cair. Então você quer sair da operação. Então você teria aqui uma perda de, olha só, 0,30% de perda, tá? Traders mais ousados colocaram o seu stop em 65, né? Até porque estava muito perto ainda do último fundo. Quando tem essa oportunidade assim, do último fundo, gente, é interessantíssimo, tá? É uma excelente oportunidade, na verdade. Então, muita gente entrou porque o risco retorno era muito grande, tá? Então a entrada aqui nesse ponto e com o risco aqui de 0,37
é uma excelente entrada. Então, vamos botar aí que estivesse perdendo 1%, né? Então seria aí o risco retorno muito pequeno, na possibilidade de ganhar 100% e o risco de perder 1%. É isso que os traders fazem, tá? Colocaram aqui o stop loss aqui abaixo do último fundo, muitos foram estopados, a verdade é essa, né, que chegou a vir essa madrugada 64,600 e 600, tá? Ou outros que foram mais ousados, deixaram uma porcentagem maior de stop, né? Acreditando na possibilidade de continuação de alta. Ah, Michael, ainda existe a possibilidade de continuação de alta? Sim, existe, porque eu vou estar eliminando aqui essas linhas e vou estar mostrando para você. A partir do momento que perde fundo no semanal, gente, no diário, a gente procura dar uma olhada no semanal, tá? E olha que interessante, eu vou excluir aqui essas linhas aqui de base. Olha que interessante que toda vez que o ativo sobe muito, e a tendência dele é buscar a linha do meio das bandas de Bollinger, tá? Que serve de suporte, tá bom? Essa linha do meio faz uma média aí de 20 candles, nesse caso aqui no semanal, tá? Ela está sem tocar já, ela rompeu aqui, quase tocou aqui, chegou aqui, tocou aqui, serviu de suporte e ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas sem tocar. Agora está querendo tocar, talvez venha aqui um pouco mais abaixo ainda. Vamos dizer aqui que posso chegar aqui no 64, né? E 64 e 100, 64. Pá, deixa eu movimentar aqui o mouse aqui nessa região aqui de, tem que ampliar aqui para eu poder posicionar melhor, senão não vou conseguir não. Vamos botar por aqui, ó. Possa ser que chegue aqui ainda, tá? Até porque tem esse suporte aqui, ainda tem um bico desse candle de força aqui, ó, do semanal, tá? Dessa vela verde aqui, ó. Então serve de suporte ali, serve de suporte esse bico aqui também desse candle do semanal aqui, esse candle de força, tá? Então acredito eu que ela vai segurar ali, ele vai segurar ali e continuar subindo, tá? Inclusive, se a gente for ver aqui no semanal, a gente pode estar adiantando aqui uma possível, tá? Isso tudo é possibilidade, tá, gente? A gente tem que procurar visualizar as coisas antes, as figuras gráficas antes da sua formação, para poder estar ganhando com isso. Pode estar formando aqui, ó, um possível ombro, cabeça, ombro aqui no semanal, tá? Ó, bem provável. Ah, Michael, é isso que vai acontecer? Não sei, a gente só vai saber. Não, mas se você não sabe, como que a gente vai fazer essa entrada aí? Você tem que entrar, gente, no fundo, por exemplo. Deixa eu excluir aqui. Se aqui é uma possibilidade, ele está revertendo para fazer um ombro, cabeça, ombro no semanal, uma boa entrada, deixa eu ver aqui, seria aqui onde veio, né, no caso, mas deixa eu ver se aqui ainda está interessante. Ainda está interessante ainda, ó. Ainda está interessante uma entrada aqui para a pessoa botar um risco retorno de 5%. Ó, 5%. Se a pessoa entrar ali, deixa eu colocar aqui essa de outra cor, amarelo. Se a pessoa fizer uma entrada aqui agora, colocar um stop loss aqui, ó, entre 65 e 400, né? E um stop loss aqui em 64, tá? Para poder pegar esse stop loss aqui, vai ter que romper aquela linha ali do meio da banda de Bollinger e também perder esse bico do candle aqui, ó. Tem possibilidade? Tem, mas é bem difícil, tá? Aí o retorno é muito além do que 5%, né? Você pode ver que isso aqui, no mínimo aqui, está dando 33%, que a tela não deixa, né? Mas Bitcoin tem possibilidade no mínimo aí de dobrar o valor, então retorno é 100%, tá? 130, 129% Bitcoin pode estar chegando aí. Então é o risco retorno que compensa. O risco de perder 5 para a possibilidade de ganhar 100%. Então, nesse caso aqui, é assim que a pessoa faz, né? Analisa o gráfico, fala que vai subir, mas eu vou me proteger colocando um stop loss com menos 5%. Eu aceito perder 5% para possibilidade de ganhar 100%. Tá? Então, pessoal, Bitcoin segue normalmente, tá? Não tem nada de anormal, a não ser para quem entrou no topo. Para quem entrou lá atrás, vou voltar no semanal aqui. Pessoal que entrou lá atrás já pegou aqui
Pessoal que entrou lá atrás, eu vi Bitcoin chegar nessa região aqui, tá, gente? Já pegou aqui 350%. Então o Bitcoin tem que corrigir um pouco, tá? Com certeza vai subir, nós estamos no início do halving, mas aí os impacientes aí começam a vender e ficar desesperados, né? Ver cair muito o valor e esquece que isso é apenas um momento, né? Não é o resultado final. E aí saem com prejuízo no mercado porque não tem paciência. O segredo do mercado é a paciência. Os impacientes dão dinheiro para os pacientes. Tá bom, pessoal? O Bitcoin segue normal e as altcoins vão seguindo de acordo com a correlação do Bitcoin, que é aqui no gráfico da TradingView. A Bitcoin tem uma dominância, né? Se a gente pesquisa por BTC.D, e nesse momento essa dominância está alta, está em 56%. Significa que 56% do dinheiro investido no mercado cripto está investido em Bitcoin. O interessante para as altcoins, que são todos os ativos que não é o Bitcoin, né? É quando esse gráfico ele perder aí os 50%, chegar nessa região aqui de 49%, que está marcado aqui. Como ele está em um pequeno canal de alta, e aqui no tempo gráfico semanal dessa correlação, ele não vai permanecer para sempre nesse canal de alta. Uma hora ele vai perder, né? Porque a linha de tendência de alta, a tendência, a probabilidade de perder e cair um pouco. Não tem como só subir, né? O mercado ele sobe subindo e descendo, né? E o mercado desce descendo e subindo, né? Eu costumo dizer assim. Então uma hora ele vai perder essa linha e a correlação vai diminuir e o Bitcoin vai parar de influenciar muito nas altcoins. O que vai acontecer? Nós vamos chegar no tempo das alt seasons, onde o pessoal que lucrou muito no Bitcoin, eles querem lucrar duas vezes. Então eles fazem o seu lucro no Bitcoin, saem do Bitcoin e entram investindo nas altcoins. E aí as altcoins começam a valorizar muito e subir muito o seu valor. E aí eles fazem um lucro duas vezes, tá? É esse período que nós estamos esperando para poder faturar no mercado. Então, pessoal, tudo certo com o Bitcoin. No momento, para quem entrou em tempos, está tudo ok. Quem entrou lá em cima está desesperado. Se não vendeu ainda, aguarda um pouco mais, tá? Se sair do mercado, vai sair no prejuízo. Interessante é ter paciência, ativa o sangue de barata e aguardar o momento certo para poder fazer o seu lucro.